A fachada leste do Santuário Nacional é um verdadeiro livro a céu aberto que vai nos revelando o mistério de Deus, o mistério da criação. Hoje, no Jornada Bíblica, somos convidados a subir espiritualmente ao Monte Tabor, para contemplar o mistério da transfiguração do Senhor. Um momento decisivo do Evangelho em que Jesus revela aos discípulos que a cruz não é o fim, mas o caminho que conduz à glória da ressurreição. A partir da arte sacra, refletimos sobre a luz de Cristo que ilumina a história, a criação e o sentido da vida humana, tendo como chave de leitura a presença de Santa Sofia, a sabedoria divina que acompanha toda a obra de Deus. Acompanhe conosco essa catequese visual que une sempre tradição e escritura e arte sacra em uma experiência profunda e transformadora. Essa é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. No alto do Monte Tabor, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. Ali, diante deles, revela por um instante aquilo que permanece velado aos olhos humanos, a sua glória. Seu rosto resplandece, suas vestes tornam-se brancas como a luz, e a presença de Moisés e Elias confirma que toda a lei e todos os profetas encontram nele o seu cumprimento. Os discípulos, porém, não conseguem sustentar o olhar. A luz é grande demais. Tiago cobre o rosto, João contempla em silêncio e Pedro permanece embaixo, ainda incapaz de compreender plenamente o mistério que se revela. Ao lado de Pedro, a Santa Sofia, a sabedoria divina, recorda que a glória não nasce da força humana, mas do desígnio eterno de Deus, pensado antes mesmo da criação do mundo. Na Transfiguração, Cristo prepara os seus para a cruz, mostrando que o caminho da entrega conduz à ressurreição. A luz não elimina a dor, mas dá sentido à esperança. E assim, no silêncio do Tabor, aprendemos que seguir Jesus é deixar-se transformar por sua luz, mesmo quando o caminho passa pela sombra da cruz. E neste mês estamos conhecendo a fachada leste do Santuário Nacional. E quem está nos ajudando a fazer este caminho, essa jornada, é a arquiteta e urbanista Letícia Falaschi, quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Bem-vinda entre nós, Letícia. Muito obrigada, Padre. É um prazer estar aqui. Na semana passada, nós conhecíamos um pouquinho da fachada leste, nos seus detalhes. E agora a gente começa a fazer um percurso para conhecermos a riqueza presente em cada cena que compõe esta fachada leste do Santuário Nacional. E hoje, de um modo particular, nós vamos falar da Transfiguração. Então seremos convidados, com a Letícia, a subirmos o Monte Tabor para entender esta cena ali na fachada leste do Santuário. E para a gente começar esse nosso bate-papo, Letícia, por que a cena do Tabor colocada na fachada leste nos ajuda a entender que a cruz do Senhor não é fracasso, mas um caminho para atingirmos a glória? Exatamente. E por isso mesmo ela é a chave de leitura para toda a fachada. Por isso que ela está no alto. Transfiguração, do grego metamorphio, não é outra forma, não é uma forma diferente, mas é para além da forma. E no caso da transfiguração, uma luz muito grande, que então os discípulos viram além da forma, viram aquela luz imensa. Tanto é que Tiago tampa os olhos, porque a luz era tão forte que não era possível olhar diretamente para ela. Mas o que está acontecendo ali? Cristo os está preparando para a Páscoa que viria, muito em breve. Ele ali está mostrando a sua humanidade, que ele é filho de Deus, mas assumiu a nossa humanidade, vivida plenamente, integralmente enquanto Zoé. E o que é Zoé? Essa vida que vem de Deus. Nós temos 3 tipos de vida, com certeza já falamos isso aqui outras vezes.
Bios, natureza, natural, vida biológica, a psique, psicológica, mental, que é o que nos diferencia enquanto seres humanos, e a zoé, que é a vida de Deus. E é essa vida que ali é vivida plenamente, integralmente por Cristo. Ele nos mostra o que é isso com aquela luz incrível que nenhuma lavadeira seria capaz de deixar vestes tão brancas. É interessante que ali tem uma luz muito forte. E como que essa luz, então, presente ali na arte sacra, ela nos comunica esta realidade de um Jesus que é verdadeiramente homem, mas de um Jesus também que é verdadeiramente Deus. Exatamente. Ele é verdadeiramente Deus e ali se mostra como humano vivendo a vida plenamente, que é a vida de Deus, que todos nós, cristãos, recebemos no batismo. No batismo, ali também participamos da morte em Jesus Cristo e também estamos dentro de sua ressurreição. Ali já recebemos a vida zoé. Por isso, a morte para nós cristãos está claramente no nosso futuro, mas como batizados, ela também ficou no passado. Nós já estamos dentro da vida que não tem fim e nós somos chamados a vivê-la plenamente. E quando isso acontece, seria como um vidro de uma lâmpada, Cristo ali, transparente, que deixa passar a luz do Espírito Santo que vem de Deus plenamente. Enquanto nós temos os luzeiros, o sol, a lua, essas luzes, fontes de luzes externas num objeto, quando eu ilumino desse lado, nesse outro eu causo sombra. Aí nós temos a passagem do tempo. A passagem do tempo delinea, por exemplo, a movimentação do sol, o percurso dessa sombra no chão e nos leva a cada dia um dia mais de vida. Mas quando a luz vem de dentro, que aqui é o que estamos contemplando no Monte Tabor, que é essa luz de Cristo, do Espírito Santo, não há mais sombras. O tempo entra em crise, a dimensão do tempo, porque nós já estamos dentro, saboreando nessa contemplação a eternidade. Nesse sentido, Letícia, a arte, ela busca unir a tradição da igreja, mas também uma tradição teológica, a gente pode perceber ali neste painel. E como que a gente pode, então, a partir deste painel, perceber a questão de que em Cristo, aquilo que os profetas disseram atinge a sua plenitude? Porque nós temos Cristo, o vivente, o caminho, a verdade e a vida, como luz no centro. Atrás dele temos quem? Moisés com as tábuas da lei e Elias, representando todo o profeta com as profecias. Na frente nós temos os discípulos. Primeiro João, que segura um livro, um pergaminho, que simboliza o Apocalipse, que depois será escrito por ele, que conta justamente esse cumprimento, que é o que nós vamos contemplar na fachada oeste futuramente. Do outro lado, Tiago, que, como já mencionamos, cobre os olhos de tão intensa que era a luz. Ou seja, se você não participa dessa vida, não consegue ter acesso a ela. Esse é o grande significado. E depois Pedro, que está embaixo, com o galo nas suas costas, que lembra a negação, então o pecado, mas está pensando e recebendo das mãos da Santa Sofia o pão eucarístico, que é o pão da vida. E é muito interessante porque Pedro é justamente aquele chamado a ser a cabeça da igreja e levar adiante a fé em Jesus Cristo. É interessante que a gente pode contemplar na cena temor e incompreensão. Os discípulos estão ali contemplando Jesus, mas não sabem plenamente o que está acontecendo, né? O que essas atitudes, como que essas atitudes elas despertam nos discípulos que ali estão e também podem despertar em nós a atitude da contemplação? Ali era uma preparação para a Páscoa que viria, mas nós temos o privilégio de podermos conhecer a história. Nós já sabemos que Cristo ressuscitou e é através do fim que o cristão lê a vida,
não através do começo. Então, é com o olhar ali na Jerusalém Celeste, na ressurreição, que nós temos o sentido, o verdadeiro sentido da vida e de tudo que existe. Então, o nosso chamado ali à contemplação é isso. É além da transfiguração, que foi esse evento preparatório, nós também já conhecemos a história e, através do Cristo ressuscitado, contemplar o mundo com novos olhos. E como que essa cena, ela nos ajuda a entender que a transfiguração não é algo à parte do plano de Deus, mas que está inserido dentro deste caminho de salvação que todos nós somos chamados a percorrer para atingirmos a glória? Nada é à parte, tudo está completamente integrado e envolvido. Nós já éramos predestinados desde o início, em Jesus Cristo, a sermos filhos adotivos de Deus. Já estava. Como também no batismo, nós já recebemos a vida Zoe. Nós não estamos à parte, nós já estamos dentro. Mas, conforme nós celebramos na liturgia, na Eucaristia, participamos, comungamos, nós recebemos também Cristo. E como diziam os padres da Igreja, nos tornamos cada vez mais consanguíneos a Ele, cada vez mais parecido, até um dia, se Deus quiser, estarmos plenamente unidos ao corpo de Cristo. Bem interessante essa dimensão, né, da unidade ao corpo de Cristo. Mas como que a gente consegue também, lendo, né, este painel, estabelecer um diálogo entre a esperança cristã de novos céus e nova terra? Ali, da imagem, saem dois raios, quase que dois raios, fluxos, que mostram as cenas da criação, as 6 dias da criação. Então fica evidente. É através disso, é através da transfiguração, dessa esperança, dessa fé, que nós temos que ler toda a vida. Então é toda a fachada leste, mas também toda a nossa vida. Todo o mundo, o cosmos, esse triângulo indissolúvel entre Deus, o cosmos e o ser humano. Essa chamada de unidade e de harmonia. Tudo isso, a transfiguração envolvida pelas asas da Santa Sofia, que nós vamos ver futuramente, com mais calma. Mas ela ali está delimitando e dizendo que é essa a chave para a visão, não só do cosmos e da criação e de tudo que existe, mas da nossa própria existência. E é bem interessante, a gente pôde acompanhar já na primeira fala da Letícia hoje, que esse painel é a chave de leitura para todas as outras cenas que vamos contemplar nesta fachada. E são muitas cenas, por isso teremos a oportunidade de fazermos uma longa jornada bíblica que não vai encerrar-se neste mês, claro, mas a gente vai fazer um longo caminho de compreensão de todas essas cenas, de como estas cenas também impactam a nossa vida cristã e nos ajudam e nos convidam a fazer a experiência do Tabor. Isto é, vamos à montanha, lá encontramos o Senhor, mas depois Ele mesmo chama a nossa atenção. Não é aqui que vamos construir as nossas tendas, mas é preciso voltar para a planície, é preciso voltar para baixo, né? Lá embaixo, porque ainda há muitos que precisam escutar esta palavra de fé, esta palavra de esperança. Letícia, muito obrigado por mais esta presença aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada.